Olá, estamos aqui com a chapa do PSTU à presidência, Vera e Hertz. Vera, como que é isso de uma chapa operária, popular e 100% negra à presidência? Olha, é uma tradição do PSTU lançar candidaturas operárias e populares nos períodos eleitorais. E num momento como esse, de forte crise, de polarização, o PSTU está fazendo um chamado à rebelião da classe trabalhadora e do povo pobre nesse país. E acredita que Hertz e eu incorporamos inclusive isso por sermos operários e sermos negros também. Então estamos inclusive chamando para que os trabalhadores construam, para resolver os problemas que nós vivenciamos, uma sociedade socialista. E para que isso se realize, é necessário que, e o PSTU acredita nisso, que façamos uma revolução que seja operária e popular. E por essa razão, inclusive, eu já fiz uma entrevista me apresentando e hoje nós estamos apresentando o nosso companheiro Hertz, que é um militante, um ativista do movimento negro, um trabalhador, para contar um pouco da sua história aqui para nós. Muito bem. Hertz, conta pra gente um pouco da sua vida e da sua militância. Então, eu sou maranhense, nasci em São José de Ribamar, que é uma cidade balneária, sou filho de pai que é motorista e mãe auxiliar de enfermagem, ambos falecidos. Também parte da minha criação eu devo à minha avó, que era indígena, Guajajara, morreu com quase 100 anos de idade, e os tios também, que eram meio pai e meio mãe. Aos 12 anos de idade eu mudei para São Luís, que é a capital do estado. E logo em seguida, com 13, 14 anos, eu comecei a dançar break, foi como eu entrei no hip hop. Em 88 eu escrevi meu primeiro rap, chamado Menor Abandonado, que inclusive virou um hit lá no São Luís. Acho que foi uma das músicas mais escutadas que eu já escrevi. E no ano seguinte, 89, nós fundamos o movimento hip hop quilombo urbano, que ano que vem vai fazer 30 anos. Em 92, na verdade era o movimento hip hop do Maranhão, em 92 ele se transforma no quilombo urbano. E esse período é importante pra gente porque, olha só, a gente não estava numa bolha, Na verdade, a década de 80 é uma década de ascenso do movimento operário, queda do leste europeu, luta contra as ditaduras, grande marcha contra a comemoração do centenário da abolição da escravidão, Eldorado dos Carajás, Corumbiara, logo na década seguinte, Vigário Geral, grupo de extermínio para tudo enquanto é parte do Brasil. Inclusive no Maranhão, o PMDB organizou a chamada Operação Tigre, que foi o maior grupo de extermínio institucionalizado da história do país. Então, o hip hop no Maranhão ele foi construído nesse período, na verdade no Brasil. Por isso, inclusive, que o movimento hip hop brasileiro, na época, era considerado o mais politizado do mundo, porque tem a ver com essa ebulição social do país. Em 92, eu escutei uma música do Racionais, num EP chamado Escolha Seu Caminho. A música dizia: precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X, em outros tempos foi na América, que seja negro até os ossos, um dos nossos, que reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço. E todo mundo corria para saber quem era esse Malcolm X. E tinha um militante do movimento negro, já falecido, chamado Magno Cruz, e ele tinha o livro do Malcolm X. Eu fui o segundo a ler, porque eu era um dos mais velhos. O Verk, que hoje é meu parceiro de banda, é militante do PSTU também, como era mais novo, teve que ligar para a tia aqui em São Paulo e pedir que ela enviasse. Foi um negócio assim muito interessante, porque não sabe quando o operário ele descobre o que é mais-valia, ele descobre que ele está sendo roubado pelo patrão. Então foi mais ou menos isso. O Malcolm X ele fez com que a gente percebesse que a nossa identidade histórica, a nossa negritude, havia sido sequestrada pelo racismo, pelo mito da democracia racial e pelo capitalismo. E nesse mesmo período foi que a gente entra em contato com o PSTU. O Ver, que ele costuma falar, que ele chegou numa reunião do Quilombo Urbano e falou: cara, eu cheguei e falei, nós encontramos um partido que é radical que nem a gente, que defende revolução, que não acredita em eleição. E nós marcamos, bom, vamos conhecer quem é. E aí a gente conheceu o PSTU nesse período. Isso é importante porque a partir do momento que eu conheci o Malcolm X, conheci o PSTU, o MH2O, que era um movimento hip hop comunista também, que era comunista na época de Fortaleza, eu voltei a estudar, eu havia abandonado a escola. Eu voltei a estudar com 23 anos. O racismo fez eu abandonar a escola. Era a época do Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, você chamado de Saci, etc. Esse racismo faz com que você abandone a escola. E a partir daí, da identidade de raça e de classe, eu voltei a estudar, me formei, terminei o ensino médio, antigo segundo grau, com 26 anos de idade, entrei na faculdade com 26, 27, hoje eu sou formado em História, professor de História e também mestre em Educação.
Então, mais ou menos esse é o contato que a gente teve com o PSTU. A ficha de raça e classe, para nós, ela caiu porque a gente estava numa guerra ali, entendeu? Estava numa guerra. Então, eu lembro que o quilombo urbano desenvolvia muito trabalho nas periferias e ganhava muito jovem. E a gente dizia, tem que sair do crime, tem que sair das galeras, tem que voltar a estudar, tem que procurar emprego. E depois alguns chegavam para a gente e falaram, nós fizemos tudo o que vocês pediram, mas não tem emprego, era o governo de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, entre nós, muitos estavam desempregados. Eu era um subempregado. Trabalhava ganhando meio salário mínimo numa cantina de uma escola muito conhecida lá, privada lá do Maranhão. Trabalhei como ajudante da construção civil durante uns 6 meses, logo depois que nasceu a minha primeira filha, da minha primeira relação. Vendia discos, vendia camisa de rap para tentar sobreviver. Então, a partir daí, a gente pensou, não, peraí, esse sistema tem que ser destruído. Então o socialismo entrou em nossas vidas a partir da realidade concreta, porque a gente mesmo estava tirando o povo do crime, os caras queriam arrumar sua vida, mas não conseguia. E é no início do ano 2000 que a gente vai perceber de fato que a gente vai sentir essa guerra. Eu particularmente, a minha família era um verdadeiro clã, entendeu? Era um clã. Então num espaço de 15 anos, por exemplo, esse clã negro se transformou num minúsculo núcleo familiar. Vai morrendo mãe, pai, irmão, etc. Eu não gosto muito de relatar sobre isso, mas era a guerra que para a classe média era silenciosa, na periferia era uma guerra quente para nós, entendeu? Quente, a gente fala do genocídio negro não só olhando para o mapa da violência, mas olhando para a nossa própria família, olhando para os nossos parentes. Verdade. Entendeu? Teve um grupo, nós desenvolvemos um trabalho no bairro da Liberdade, que hoje inclusive está ocupado pela polícia, com um grupo chamado Bando. E eram cerca de 15 a 20 jovens. E eles diminuiu a criminalidade, inclusive na região. Diminuiu a criminalidade. Um tempo depois a gente vai procurar os jovens e a maioria estão mortos. Muitos voltaram para o crime e outros estão presos. Então é esse sistema que o PT, os reformistas, dizem que tem jeito. Entendeu? É o sistema que mata. É a democracia que mata nosso povo. A gente olha para 77 milhões aí entre desempregados e subempregados, a gente olha para as cadeias, a gente olha para esse cemitério e a gente olha assim e fala, isso aqui tem jeito. Só que o jeito para isso aqui é destruir com esse sistema. A viabilidade para nós é fazer revolução, é construir um governo em que os trabalhadores possam governar a partir dos conselhos populares. Que a propriedade privada possa ser abolida, porque ela é a raiz do a problema. raiz do problema, entendeu? É a principal contradição. A nossa classe, tudo aqui é produzido pela nossa classe, a classe operária produz tudo isso aqui. E como não controla, isso aí se transforma num monstro contra a nossa classe. Fazer justiça significa abolir com a propriedade privada. Sem abolir com a propriedade privada, nenhum das nossas reivindicações, das nossas demandas, poderão efetivamente ser realizadas dentro do capitalismo. E Reds, qual a importância de uma chapa negra e socialista ser apresentada nessas eleições? É um país o segundo país mais negro do mundo. É um país que tem uma classe operária, uma das classes operárias mais poderosas. E daí o orgulho da gente estar apresentando uma operária como candidata a presidenta nesse momento. Porque olha só, os reformistas dizem que o nível de consciência de nossa classe retrocedeu. A nossa classe consegue descer para a arena empunhando um canivete enferrujado para enfrentar os leões. Mata um leão por dia. Fizeram greve ano passado. Fizeram greve. Só não derrubaram o Temer porque houve traição. Essa classe operária é que vai dirigir a revolução nesse país. E eu acho que sintetiza isso. Eu acho que é a síntese de um programa que é operário, que é um programa que é popular, um programa de luta contra as opressões, um programa que represente também os setores oprimidos da classe, mas que tenha como estratégia a tomada do poder e a abolição das classes sociais. E Reds, você sempre diz pra gente que a revolução e o socialismo é um programa de raça e classe. Uhum. Explica pra gente o que significa isso. Nós achamos que o tema racial é muito importante. Mas cair no racialismo significa você reproduzir as ideologias do final do século XIX. O século XIX tentava explicar as relações sociais utilizando o critério de raça. Nós não podemos reproduzir a mesma coisa. Ou seja, a própria burguesia, inclusive, a burguesia que fez revolução na Europa, ela falava o seguinte, o problema não está na estrutura interna dos indivíduos, o problema está na sociedade. Era a sociedade feudal. Tem que destruir isso aqui.
o Rousseau, aqueles intelectuais todos burgueses, eles falavam que tem que mudar a estrutura da sociedade. O homem não é naturalmente perverso. Só que depois que eles tomam o poder, eles mudam tudo. Mudam tudo. Na fase imperialista do capitalismo, eles vão dizer, não, o mundo está dividido entre as raças que são superiores, a europeia, e a raça inferior, que é África, Ásia, etc, etc. Então nós não podemos incorrer nisso aí. Entendeu? Nós pegamos o tema de raça, mas nós combinamos e hierarquizamos ele a partir do tema da classe social. Porque o Obama é um exemplo disso. Nós conseguimos eleger um negro no país mais poderoso do mundo e nem as desigualdades sociais nem raciais conseguiram ser atenuadas nos Estados Unidos. O Mandela na África do Sul deu no que deu, agora caiu o Zuma. Ou seja, não adianta só mudar a cor da pele de quem segura o chicote. É necessário acabar com essas condições que fazem com que um possam bater e outros apanhar. Então nós temos que tomar o Palmares como exemplo. O Palmares era uma sociedade pluriétnica, negros, índios, mulheres, né, vivendo de maneira harmoniosa, mais ou menos harmoniosa, porque também estava ali enfrentando um poder muito poderoso. Então nós temos que tomar isso como referência, nós temos que educar os brancos, nós temos que construir a unidade no interior da nossa classe. Não existe libertação só para os negros, não existe libertação só para as mulheres, não existe libertação só para os LGBTs. A libertação tem que ser a partir da nossa classe. Hertz, muito bom, você explicou pra gente o porquê desse chamado à rebelião e à construção de um projeto socialista. Mas esse ano, o Brasil vai completar 130 anos da abolição da escravidão. O que você tem a dizer para o espectador sobre isso? Então, a abolição da escravidão, na verdade, foi a institucionalização de um processo que estava por baixo, né? O Brasil estava numa situação pré-insurrecional. E o setor médio levou para a via institucional. E essa abolição significou tirar os negros da senzala, jogar nas favelas, tentativa de genocídio. Então nós não podemos comemorar essa abolição. Quem tem que comemorar é o Bolsonaro da vida, são felicianos que são racistas declarados. E que só estão soltos porque essa democracia burguesa, ela não pune racista, ela pune os negros, ela pune os pobres. A nossa tarefa agora é de exigir reparações históricas, é de mostrar para a nossa classe de que 130 anos também foi uma experiência que mostra que o capitalismo não serve para nós. Que nós precisamos destruir esse sistema, nós precisamos construir uma sociedade socialista. E que os brancos também entendam que não é a luta contra o racismo que divide a nossa classe, assim como não é a luta contra o machismo que divide a nossa classe. É o machismo que divide a classe, é o racismo que divide a classe. E se a gente avança nesse debate, a gente consegue unificar a classe. A morte da Marielle aí foi algo que comoveu o país todo, né? Mas por baixo, a gente percebe que ela deu uma liga, uma certa unidade, criou a possibilidade, inclusive, de unidade da classe. Por isso que os setores reacionários da burguesia brasileira está atacando tanto ela, porque está atacando o conjunto dos negros e do conjunto dos oprimidos. A unidade negros, brancos, índios, LGBTs, mulheres, etc., é importante, sobretudo, por baixo. E nós do PSTU não temos dúvida que a nossa classe vai se libertar. O capitalismo não é eterno, como o feudalismo não foi eterno, como o escravismo não foi eterno. A gente vai se libertar desse cativeiro social. E por isso que a gente apresenta um programa que mostre para a nossa classe que é importante a gente tomar o poder nesse país e no mundo.